Olá, doutores e doutoras, vamos lá para a nossa aula de balística forense. Com relação à nossa bibliografia, eu trago aqui o Manual de Medicina Legal, né, oitava edição do Delton Cross e do Delton Cross Jr. Explicando aí, iniciando nossos estudos, temos que compreender que balística forense trata-se do estudo das diversas espécies de armas de fogo, bem como com relação aos danos causados à integridade física do ser humano, em razão aí, né, da contundência do impacto do projétil para com o corpo humano. Importante lembrar que o conceito de balística forense é a disciplina que estuda basicamente as armas de fogo, as munições, os fenômenos e os efeitos dos disparos destas armas, a fim de esclarecer questões de interesse judicial. Portanto, arma de fogo são todos os engenhos mecânicos destinados a lançar projéteis no espaço pela ação da força expansiva dos gases oriundos da combustão da pólvora. Quanto às divisões da balística, nós temos a balística interna ou interior, que é aquela que estuda os mecanismos internos das armas, sua estrutura, munições e propelentes. Nós temos também o estudo da balística externa, que é a que cuida da trajetória do projétil e sua estabilidade. E temos ainda a balística terminal, ou seja, aquela que trata da maneira como o projétil é afetado quando atinge o alvo e como o alvo é afetado pelo projétil. Então percebam que dentre as divisões nós temos aí, né, o estudo interior ou interno das armas, suas munições e propelentes, a balística externa, que é a trajetória do projétil e a sua estabilidade, e por fim a balística terminal, que trata da maneira como o projétil é afetado quando atinge o alvo e bem como o alvo é afetado quando atingido pelo projétil. Quanto à classificação das armas de fogo, elas podem ser quanto à sua mobilidade, e aí elas podem ser então fixas, semiportáteis ou portáteis. As portáteis, né, reconhecidas como armas longas ou curtas, em razão do seu cano. Armas quanto à alma do cano, ou seja, quanto à parte interior do cano, ela pode ser lisa ou raiada. E quanto ao funcionamento, de tiro unitário ou de repetição. E as de repetição, elas podem ser não automáticas, semiautomáticas ou automáticas. Veremos mais adiante com relação a alguns exemplos, algumas imagens dessas armas de fogo. Constituição das armas de fogo. É importante aqui lembrar que qualquer que seja o tipo da arma considerada terá algumas peças que entram invariavelmente na sua composição, ou seja, como e do que as armas de fogo são formadas. Então nós temos a armação, nós temos o cano, dispositivos de pontaria, percursor, ou seja, pino ou agulha, gatilho, extrator, ejetor, depósito de munição. Quanto ao cano da arma, e já falamos, né, que o cano da arma possui alma. A alma pode ser lisa ou pode ser raiada. Quando falamos em alma raiada do cano da arma de fogo, são aquelas partes internas do cano, né, a alma do cano, possui então sulcos produzidos na parte interna, ou seja, a alma, dando origem a um determinado número de ressalto e cavados, dispostos de forma helicoidal e cuja finalidade principal é imprimir ao projétil um movimento de rotação ao redor de seu próprio eixo centro-longitudinal, ou seja, o projétil poderá ser identificado depois, tendo em vista que cada alma raiada de uma arma de fogo tem as suas impressões próprias. Então, na verdade, tem como finalidade também aí a identificação, né, de qual arma foi disparado aquele projétil. Além disso, quanto mais longo o cano e sendo ele raiado, maior será a estabilidade do projétil no seu percurso. Temos ainda que dizer que as armas de alma raiada
utilizam cartuchos de munição com projéteis unitários. Podem ser revólveres, garruchas, pistolas, né, ou longas, como exemplo, carabinas e fuzis. Então percebam, as armas de alma raiada têm projéteis unitários. As armas de alma lisa são aquelas que utilizam cartuchos com munições com projéteis múltiplos, né? Que são geralmente usados para a caça, como espingardas, ou também ali no tiro esportivo. Então aqui percebam aí pelas imagens que nós temos das almas, no caso aqui a alma ela é raiada, e qual é a impressão que ela impõe no projétil. Então vocês vão perceber, né, qual é a direção do raiamento, bem como quantas raias existem nessa alma, ou seja, na parte interior do cano. Pode ser uma arma com 6 raias ou pode ser uma arma com 5 raias. Então elas terão impressões diferentes no projétil da arma de fogo quando do disparo. Aí nós temos então também aí essa observação, ou seja, como é que o projétil vai manifestar-se com o disparo da arma de fogo. Isso automaticamente imporá que ele saia num processo de rotação, o que lhe dá maior estabilidade, bem como automaticamente pelo atrito, fazendo com que as raias imprimam no projétil, né, as suas características. Mais uma vez, nós temos aí a diferença, então, das raias, ou seja, qual é e como é o ressalto cavado que ocorre entre o projétil e a estrutura interna do cano da arma de fogo, ou seja, em razão da sua alma raiada. Aí nós vamos perceber também, no caso, é uma pistola, né, da qual nós já temos algumas observações importantes. Aqui, né, nas observações importantes a fazer, nós temos aqui já uma imagem que vocês podem observar aqui com relação ao cartucho, né, onde ele tem a espoleta, onde ele tem a pólvora e onde ele tem aí o projétil. Então nós temos também uma distinção com relação aos projéteis de arma de fogo, as munições. Aqui também nós vamos perceber com relação, né, ao acionamento da espoleta, que faz então com que se inflame a pólvora dentro do cartucho, que faz a liberação de gases e automaticamente nós temos aí o disparo da arma de fogo, ou seja, né, o projétil sai em movimento rotacionado com a impressão das raias na sua estrutura. Com relação às armas curtas, né, elas são armas para uso exclusivamente individual. Assim, são armas que possuem dimensões pequenas, são compactas, com peso dificilmente superior a 1 kg e normalmente manuseáveis ou manejáveis com uma só das mãos. Essas armas são utilizadas normalmente para o porte velado, ou seja, aquele do qual não se nota que a pessoa está armada, bem como pelas forças de segurança pública. Dentre as armas curtas, ou seja, elas são curtas com relação ao seu cano, distinguem-se os revólveres e as pistolas semiautomáticas. E aí nós podemos então observar toda a estrutura, por exemplo, de um revólver, né? E pelas cores aí dos quadrados, com as referências no seu canto aí, na sua lateral direita, você vai observando qual é o nome, então, das estruturas de formação de um revólver. Seja lá a sua massa de mira, seja lá a boca do cano, depois nós temos a vareta do extrator, que é aquela que expele os cartuchos da munição já deflagrado. Nós temos o cano da arma, e percebam que é um cano curto, né? Por ser uma arma aí de munição unitária, né? De projétil unitário, sabemos que essa é uma arma então de cano raiado. Nós temos o tambor, que é o dispositivo onde as munições são ali então colocadas. Nós temos o cão, né? Que é aquele que, mediante o impacto, faz com que dispare a espoleta, gerando então, né, o incêndio ali da pólvora. Nós temos a alça de mira, nós temos ainda o dedal serrilhado, que é aquele utilizado para abrir, né, o compartimento ali do tambor. Nós temos ainda o guarda-mato, que é a proteção para o gatilho em si, e logicamente aí o cabo local onde a arma deve ser então segurada. Quanto ao revólver, percebam aí também
agora com o indicativo daquilo que nós já analisamos na tela anterior, sendo a mira, cano, tambor, alça de mira, né, orelha do cão ou o cão, mesma coisa, chave do tambor ou dedal serrilhado, corpo da arma, o cabo, guarda-mato, gatilho, suporte do tambor e haste do extrator. Então percebam que pode aí ter uma variação com relação à nomenclatura, mas a finalidade é a mesma, né, dos componentes aí do revólver. Percebam aí o acionamento do revólver, nós conseguimos verificar então, né, a ação que existe entre o acionamento do gatilho e o disparo, né, o acionamento do cão. Esta é considerada uma arma, né, de efeito múltiplo ou de dupla ação, na qual o gatilho serve tanto para armar o cão quanto para disparar ali, né, acionar o cão para o impacto com a munição. Nós temos ainda aí uma pistola semiautomática, e na pistola semiautomática, guardadas algumas diferenças, nós também vamos ter a massa de mira, nós também temos o cano, só que ao invés ali, né, do cano ser simples, aqui nós temos o ferrolho. O ferrolho é que tem a finalidade, né, de extrair os projéteis já disparados da arma de fogo. Temos também a alça de mira, nesse caso é um cão externo, o cão pode ser interno também. Nós temos o registro da arma, o registro de segurança, que é aquele que faz com que a arma impeça que ela dispare de forma acidental. Temos o cabo, temos o pente. O pente, na verdade, aqui é o compartimento onde as munições são ali alojadas. Também temos o guarda-mato e também temos um gatilho. Nesta hipótese, a arma também é de ação dupla, ou seja, o gatilho tanto serve para armar o cão quanto para disparar. Quando eu falo em ação múltipla ou ação única, unitária, é porque existem algumas armas de fogo mais rudimentares que o gatilho não tem a finalidade de armar o cão. Ou seja, né, a pessoa deveria armar o cão manualmente e o gatilho só serviria para dispará-lo contra o projétil da arma de fogo. Aí nós temos também o funcionamento de uma arma semiautomática, ou seja, as munições, né, mediante a pressão de uma mola, elas vão subindo conforme existe ali o disparo das anteriores. Automaticamente, o estojo da munição ele é retirado para fora da arma, ele é expelido para fora da arma, automaticamente uma nova munição tomando ali a posição de disparo. Nós temos também as armas de fogo automáticas. Tudo isso ela estará diretamente relacionado com o acionamento. Ou seja, né, se você acionando o gatilho, ela vai disparar todas as munições que estiverem no compartimento ali automaticamente. Não é necessário o movimento individual do gatilho para o disparo de cada munição. Quanto às armas longas, são aquelas que, em razão do comprimento do cano e da coronha, possuem uma grande dimensão, ou seja, longitudinalmente são compridas, exigindo para o seu uso apoio no ombro e de ambas as mãos do atirador. Então, nós temos uma distinção já entre as armas longas e as armas curtas. Dentre as armas longas, portáteis, porque nós temos aquelas que não são portáteis também, podemos distinguir as espingardas e escopetas, carabina, rifle, fuzil e até mesmo aí o mosquetão. Espingarda e escopeta. Então percebam aí, né, que nós temos algumas distinções com relação à espingarda e à escopeta. O termo espingarda deriva do francês, né, espingarde, e serve para designar qualquer arma de fogo longa com cano de alma lisa. As espingardas podem ser dotadas de um ou dois canos paralelos ou colocados um sobre o outro. O termo escopeta é usado para designar armas de alma lisa, de cano curto e grosso calibre, né? Reservando-se a denominação de espingarda para armas de cano longo e calibres menores. Então, escopeta, armas de cano longo ou de cano curto com grosso calibre. Já as espingardas, arma de cano longo, né, cujo calibre é reduzido. E aí nós temos então o acionamento, né, de uma espingarda 12, ou seja, nós temos aí como é que ocorre então, né, o armamento desta arma e o expelimento aí do seu cartucho. Lembrando que esta é uma arma de cano liso, da qual ela tem projetos múltiplos, ela tem várias ali esferas, né, de chumbo
dentro ali do cartucho. Então, o cartucho, da mesma forma, ele também tem uma espoleta, ele vai ter também a pólvora, que vai aí expelir essas esferas múltiplas do cartucho. Então, ou seja, ela vai atingir uma área de maior diâmetro com relação ao seu acerto. Por isso que ela é utilizada normalmente mais para caça ou para competições. Quanto à carabina, ela tem origem italiana, ou seja, designa então arma de fogo portátil de repetição. Ela também tem o cano longo e a alma raiada. Então percebam que a carabina ela tem um projétil único, tá? Ao invés das espingardas que têm projéteis múltiplos. O cano das carabinas mede entre 18 e 20 polegadas, ou seja, 45 a 51 centímetros, e é exatamente pelo comprimento menor que diferenciam ela dos rifles, que têm canos maiores. Quando nós falamos dos rifles, nós vimos que eles têm canos maiores, em torno de 24 polegadas ou 61 centímetros. São também considerados armas de cano longo, ou armas longas, que também são portáteis, ou de repetição, e tem a sua alma raiada também, o que também indica que a sua munição é de projétil único e não de projéteis múltiplos. Toda arma, independentemente se ela é de cano longo ou de cano curto, desde que o cano tenha o seu interior raiado, nós estamos diante aí de uma arma que expele projéteis únicos. Então, na munição tem um único projétil por munição. Já as armas que têm o cano com relação ao seu interior lisos, são armas que expelem múltiplos projéteis em cada munição, tá? Vocês vão perceber que aí, sendo aquele mesmo acionamento ali de uma pistola, ele tem um pente também, um pequeno pente aqui na sua parte inferior, do qual as munições são aqui alojadas. Fuzil é uma arma de fogo, então também tem o cano longo, portátil, automática, com alma raiada, calibre potente e normalmente de uso militar, podendo ser utilizado para caça de grande porte. Fuzil é uma arma automática que apresenta uma cadência de tiros entre 650 e 750 tiros por minuto. Então, o fuzil também é uma arma de alma raiada. Da mesma forma, ela apresenta aqui na sua parte central inferior um pente, do qual as munições são aqui alojadas. Então, na verdade, ela tem maior potência, maior calibre, mas a munição é de projétil único também. Com relação ao mosquetão, também aí é considerado uma arma de cano longo, também tem a sua alma raiada, nela o carregamento é manual, ou seja, não possui ali aquele pente para que possa já ficar ali alojado as munições. Tem o mesmo sistema das pistolas, ou seja, ali utiliza o sistema do ferrolho, que é recuado manualmente pelo atirador, do qual ali retira-se a munição e carrega-se normalmente. Segundo o R-105, o mosquetão é definido como um fuzil pequeno, de emprego militar, maior do que uma carabina de repetição por ação do ferrolho, montado no mecanismo da culatra, acionado pelo atirador por meio de uma alavanca de manejo. Então percebam que ela é mais rudimentar e a atuação do atirador tem que ser mais incisiva para que haja um disparo. Com relação então à balística forense em si, estudando aí as armas de fogo, podemos concluir que são instrumentos que utilizam a grande quantidade de gases produzidos pela queima instantânea de uma carga, constituída por um combustível seco, normalmente pólvora ou qualquer ali sucedâneo, como forma de propulsão dos projéteis, necessidade de existir nos cartuchos uma segunda mistura combustível, capaz de acender e inflamar quando golpeada. E desta forma estamos falando então da espoleta ou da escorva. Pelo termo munição, podemos distinguir projéteis, pólvoras e demais artefatos explosivos com os quais se carrega uma arma de fogo. Então percebam que a munição não é composta de um único elemento. Parte do cartucho da munição, nós temos o estojo, que pode ser metálico ou não. Nós temos a espoleta com mistura iniciadora, que é aquela que vai inicialmente ali apresentar a fagulha
para que a pólvora possa ser incendiada. E aí nós temos então a pólvora, né, que é o propelente. Pode ser usado nitrocelulose também. Nós temos o próprio projétil, que é o instrumento ali, né, de chumbo ou de qualquer outro metal utilizado. E no caso das armas de alma lisa, nós temos o embuchamento, que é aquele que será expelido, né, para que as esferas múltiplas possam ser expelidas da arma de fogo. Com relação aos projéteis, nós temos aí então a diferença. O projétil, né, é unitário e os projéteis múltiplos. Então nós temos aí a distinção entre esses dois projéteis, essas duas estruturas de projéteis. Da mesma forma, nós teremos aí, né, a espoleta, nós teremos a carga, que é, na verdade, vamos pensar que a carga é a pólvora. Nós temos no projétil de arma de projétil único, aí já a própria estrutura metálica. Com relação ao projétil múltiplo, aí sim nós temos a bucha, para que a bucha, então, empurrada para fora, faça com que as esferas sejam também lançadas. Então, são situações bastante distintas aí com relação à sua atuação, com relação à sua condição para que possa aí ser então disparada a arma de fogo. Então, com relação a essas duas imagens, né, as imagens aí da sua esquerda e da sua direita, nós temos a distinção entre um projétil, né, unitário ou um projétil múltiplo, o que vai determinar pequena diferença aí que seria a presença da bucha entre os dois e, logicamente, que um projétil único difere de projéteis múltiplos. Alguns tipos de projéteis, né, eles podem ser caracterizados com relação à sua estrutura, diferentemente. Então, ele pode ser ogival, pode ser expansivo de ponta oca, né, canto vivo ou semicanto vivo, ou seja, aquele que não tem ali uma ponta expressiva. Então, ele pode ter uma base mais achatada, uma base mais pontiaguda, ou até mesmo aquele que é expansivo de ponta oca. Então, ele vai causar, logicamente, o expansivo de ponta oca, um dano muito maior quando do impacto com o alvo. Projéteis dum-dum, né, que são aqueles chamados de projéteis explosivos, aqueles que na sua composição também têm pólvora e quando em contato com o alvo eles acabam gerando uma outra explosão e desta mesma forma também geram aí um dano mais significativo no alvo. Calibre das armas de fogo, né? Ao se falar de calibre, é preciso identificar 4 noções distintas, ou seja, primeira, calibre da arma de alma raiada, calibre das armas de alma lisa, calibre dos projéteis, tanto de alma raiada quanto de alma lisa, calibre dos cartuchos de munição, tanto aqueles de alma lisa quanto de alma raiada. Para isso, sobre essa condição, nós temos então um sistema americano, um sistema inglês e um sistema métrico, para que nós possamos compreender aí o calibre da arma de fogo. No Brasil, utilizamos aí o sistema americano, ou seja, calibre 22, 25, 30, 32, 38, 41, 44, 45, né, que são aqui utilizados em território nacional. Para que nós possamos compreender, então, essa questão do calibre, né, nas armas de fogo, nós temos que compreender também aquilo que significa diâmetro, né? Diâmetro ou calibre efetivo do projétil. E aí, nas armas onde o número de raias é par, corresponde ao espaço entre 2 cavados. E nas armas onde o número é ímpar, a distância entre um cheio e o ressalto diametralmente oposto. Calibre efetivo do projétil é, portanto, o quê? Sempre um pouco maior do que o calibre real ou nominal da arma considerada, porque ele tem que causar no projétil aqueles fulcros com relação à raia constante na parte interior do cano. Quanto, então, ao calibre de projéteis de alma raiada, nós temos que compreender 2 situações. A letra A significa calibre real, espaço entre cheios ou diâmetros internos do cano antes do raiamento, então calibre real. Já na imagem B, nós temos então a compreensão de que existe um espaço, ou seja, um cavado,
né, é o número de raias, se for par, o espaço entre o cavado e um cheio. Se o número for ímpar, o espaço observado desta mesma forma. Alguns projéteis especiais. Então nós temos aí o ogival, né, de pino plástico, projétil e entrada para os gases. Então ele vai também ter um potencial expansivo muito maior. Nós temos aí o exploder, que é aquele que tem a compreensão de que ele tem a espoleta, o explosivo, a jaqueta e o núcleo do chumbo. Então ele tem um núcleo duro, né? O outro não. Nós temos ali o glazer, que é a cobertura de plástico, jaqueta metálica com chumbo número 12. Nós temos ainda o hidra-choque, que ele possui uma cavidade, uma haste, uma jaqueta e o núcleo de chumbo. E nós temos, por fim, né, o silver stipe, que é a jaqueta metálica e o núcleo de chumbo. Então percebam que são projéteis que vão causar danos diferentes quando no impacto com o alvo. Seja, né, o BAT, o Explorer, o Glazer, o hidra-choque ou o silver type. Calibre de armas de cano de alma lisa. Então sabemos já que aqui nós temos projéteis múltiplos. Nessa situação, os calibres das armas de alma lisa ou de caça não é expresso pelo diâmetro interno do cano, mas sim pelo número de esferas de chumbo puro de diâmetro igual ao do cano em referência, necessário para atingir 1 libra de peso, ou seja, 454 gramas. Isso não significa que os projéteis por ela disparados terão um diâmetro de cano. Ao contrário, são geralmente bem menores. Então, uma arma, por exemplo, de calibre 12, quer dizer que existem 12 esferas de chumbo dentro ali da munição. Calibre das armas de cano de alma lisa. Então percebam, nós temos aí a questão do peso, né? O que vai determinar o calibre é a quantidade de esferas e o peso que essas esferas compõem. Então, seja, nós temos aí calibres de armas de cano liso, uma calibre nominal 12, ela tem 18,5 milímetros, né, de calibre real, 16, ela tem 17 milímetros e assim por diante. Projéteis das armas de alma lisa, no caso aí nós estamos falando dos balins, que são aquelas pequenas esferas, né, que existem dentro do cartucho a ser disparado. E aí nós temos tanto a questão do calibre, tamanho do chumbo, quantidade de gramas e número médio das esferas. Então percebam que dependendo da quantidade das gramas, vai aumentar ou diminuir o número médio das esferas. Então quer dizer que, em tese, teriam 32 balins, aquelas bolinhas bem pequenininhas, num disparo de uma espingarda calibre 12. Calibres projéteis únicos, né? E aí nós temos aí o padrão europeu, por exemplo, né? Que é a 765, a 763, 9 milímetros. O padrão americano, né? Medida em polegadas. Então nós temos 38, que é 0,38 polegadas, ou 380 da mesma forma. Nós temos o 357 Magnum, que aí ele tem uma maior capacidade de pólvora. E nós temos a .40, que na verdade ele tem teria em tese aí, né, 40 polegadas, 0,4 polegadas, melhor dizendo. Quanto aos projéteis, eles podem ainda ser encamisados, semi-encamisados ou não encamisados, né? O que é um projétil encamisado? São aqueles ogivais, com mais pontiagudos, eles têm uma estrutura de chumbo mais maciça. Já os semi-encamisados são aqueles achatados e os não encamisados de pontas ocas. Velocidade dos projéteis. Pessoal, isso vai depender muito, logicamente, né, da arma da qual está sendo disparado, mas também vai depender do cano, vai depender da quantidade de pólvora e assim por diante. Tá? Aqui é um aspecto meramente aí ilustrativo. Aqui nós vamos estudar um pouquinho dos projéteis de armas de caça. Então você vai ver um projétil intacto aqui à sua esquerda, um projétil aqui desmontado, né? Aqui com a relação à sua estrutura, ou seja, vamos ver que vocês estão vendo aqui a bucha que vai fazer que os balins sejam expelidos, e aqui um projétil já deflagrado. Aqui nós podemos observar mais uma vez aí, né, o cartucho moderno dos projéteis, né, das armas de fogo.
Então nós temos a estrutura, que vocês já percebem que é um projétil único, não é um projétil múltiplo. Então normalmente ele vai ser disparado por uma arma de cano raiado. Então nós temos, pessoal, não é bala, tá bom? Aqui é projétil. Invólucro do projétil, o propulsor que é a pólvora, nós temos a borda e nós temos o escorvador, né, que na verdade é a espoleta, que vai fazer com que aqui nós tenhamos a fagulha para que haja a difusão de gases e aí o projétil seja expelido pela arma de fogo. E aí vocês podem verificar o que eu acabei de dizer. E aí vocês conseguem observar, então, esse é um projétil, percebam, de ponta oca, expansivo, né? E aí vocês têm, então, o disparo, né? Que é, no caso aí, é um ferrolho. O ferrolho, ele faz o acionamento da espoleta. E aí você tem a liberação de gases que fazem com que seja expelido o projétil da arma de fogo. Esse é o disparo de uma pistola. Quanto à classificação, nós temos então armas mecânicas, semiautomáticas e automáticas. Quanto às mecânicas, revólveres e espingardas. Todas as operações dependem da força muscular, ou seja, né, sendo de ação única ou de ação múltipla, é por meio ali do gatilho que você arma o cão e ocorre o disparo da arma de fogo. Já as armas semiautomáticas, todas as operações são automáticas, exceto o disparo, ou seja, é necessário que haja, então, acione o gatilho e dali para frente automaticamente a arma vai agir por forças de molas que existem dentro dela. Já as automáticas são submetralhadoras e metralhadoras. Todas as operações são automáticas, exceto o primeiro disparo. Então você acionando o gatilho uma vez, ela vai disparar todas as munições que estejam ali nos locais onde as munições estão depositadas. Normalmente são pentes. Com relação aos canos, já falamos bastante sobre isso. Canos de alma raiada ou canos de alma lisa. Normalmente de alma raiada são revólveres e pistolas, tá? E nós temos de alma lisa, normalmente para caça, espingardas. De alma raiada, um único projétil. De alma lisa, vários balins. Aí mais alguns exemplos de armas com cano raiado, né, onde elas vão ali apresentar uma impressão deste raiamento que vai causar a impressão no projétil. Aqui nós temos aí diferentes munições, sejam pela estrutura da cápsula ou até mesmo pelo projétil já disparado, né? Nós temos aí a sua imagem direita inferior, né? Os amolgamentos que ocorrem em razão do impacto de diferentes projéteis para com os seus alvos. E é por base dessas comparações, percebam, que é possível distinguir, né, o disparo de uma arma para o disparo de outra. É possível distinguir, né, a impressão causada pelo raiamento no projétil, o que vai determinar, então, características individuais de cada arma de fogo. Ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo, pessoal. Já que estamos estudando aí medicina legal, já estudamos a traumatologia, vocês já sabem que alguns traumas são causados por disparos de arma de fogo. É fundamental, então, que estudemos também as características dos ferimentos aqui das armas de fogo, né? Quais são essas características? Normalmente, podem causar aí três principais características, dependendo do tipo da munição, do ângulo de incidência do projétil ou da distância do tiro. E aí nós veremos essas características. Ferimentos produzidos por projéteis múltiplos. Nesta situação, né, o aspecto da lesão ele é basicamente diferente, até porque ele vai produzir uma extensão maior de ferimentos, né, e você não terá um único orifício de entrada ou de saída conforme for o caso. E dependendo também da distância, vai causar maior ou menor impacto ao indivíduo, ao alvo. Então, vai trazer aí características bastante importantes sobre isso.
Nos disparos, a distância, o que observamos é a existência de lesões múltiplas, como produzida por vários disparos unitários, distribuídas ao redor de um ponto central, a que se afastam mais para o outro ou maior quando for a distância entre o alvo. Então, são questões bastante importantes com relação aí a como ocorre o disparo dessas armas de fogo. Na sequência, nós já aí observamos algumas imagens, né? Aqui o disparo é de uma arma de projétil único, e nós temos a distância, como ocorre o ferimento conforme a distância. Então, por exemplo, olha, a primeira imagem, da sua esquerda para a direita, disparo do tiro encostado, a distância 0. Vocês vão perceber um ferimento maior, inclusive com queimaduras mais aparentes. Então, esse é o tiro encostado. O segundo, a imagem do meio, é chamado, né, tiro a queima-roupa. Pessoal, tiro a queima-roupa, ele é basicamente aquele tiro que ocorre um disparo entre 1 metro, entre até 1 metro, 1,5 metro, onde você vê que quando a pólvora sai do cano da arma, ela sai quente, ela causa então queimaduras, seja na epiderme ou até mesmo nas vestes da vítima. E por fim, né, a última imagem, aquela aí do seu canto direito, é o disparo a longa distância. Então nós conseguimos observar a distinção clara e objetiva entre um tiro encostado a distância 0, um tiro a curta distância, vamos pensar em até 1 metro, 1,5 metro, e tiros a longa distância. Então eles vão causar ferimentos bastante distintos com relação aí à compreensão dessas lesões. Uma outra questão, conforme nós já estudamos também aí em traumatologia, né? Ocorre aí a orla, chamada de orla de escoriação, os resíduos na superfície do projétil, a orla de enxugo, né? Nós temos ainda a derme, a epiderme e o projétil. Então, por essa linha, né, totalmente aí considerado e observado entre a identificação das letras, nós conseguimos observar. Então, com a letra A, ela mostra ali para nós a orla de escoriação, que é aquele ferimento causado pelo impacto do projétil. A letra B, né, são os resíduos na superfície do projétil, ou seja, ele vai levar para dentro ali do ferimento a pólvora, o calor e a sujeira que possa conter no cano da arma. Com relação à letra C, nós temos lá a orla de enxugo, que é o local onde ocorre o rompimento da pele pela pressão do projétil. Na letra D, nós temos a derme, na letra E, a epiderme. Epiderme é a camada superficial da pele, enquanto a derme é a camada já inferior da pele humana. Aqui nós podemos observar também aí, né, de acordo com a análise desses objetos, o disparo da arma de fogo, tudo aquilo que ela espere do seu cano com o disparo da arma de fogo. Vocês vão perceber que existe aí a presença aqui do alvo, né? Na verdade aqui é o alvo, né? Vocês vão percebendo que ocorre aqui com relação à distinção da distância, percebam uma distância um pouco maior, como é que acontece, né? Então você tem todos os gases, você tem os grãos de pólvora incendiados, você tem tudo aquilo que vai atingir o alvo pela análise aí do disparo. E ao atingir o corpo, o projétil então provoca o quê? Primeiro, o rompimento da pele, formando um orifício de forma tubular, no qual se enxuga, né, de seus detritos, por vezes observado nas vestes, chamada de orla de enxugo ou de alimpadura. Depois nós temos aqui o arrancamento da epiderme, ou seja, uma orla de escoriação, que é aquele que causa um dano efetivo. E ao se formar um túnel de entrada pequeno, vasos sanguíneos se rompem, formando então uma zona equimótica, ou seja, né, um arroxeamento ali do local, chamado de orla equimótica ou de contusão, porque existe de fato ali uma contusão. E por fim, nós temos o conjunto dessas três denominações chamado de anel de Fish. Então, mais uma vez, percebam aí também, né, a nomenclatura utilizada quando nós estudamos balística forense.
Aí, mais uma vez, vocês estão verificando a orla de enxugo ou de alimpadura. Agora, nós temos a orla de escoriação, aqui presente, né, na imagem da letra A orla de enxugo presente na letra B, letra C, a zona de tatuagem, e a letra D, a zona de esfumaciamento. O esfumaciamento, quando limpado, né, submetido a uma limpeza, ele sai. A zona de tatuagem não, porque existe ali, né, pigmentações que são causadas pela queimadura da pele. Aqui na análise, a orla de escoriação, correspondente a uma área localizada em torno do ferimento, em que a epiderme ela é arrancada pelo atrito do projétil. Câmara de mira, pessoal, é aquela observação que nós temos, ou de Hoffman, tá? Câmara de mina ou de Hoffman, que é, na verdade, ali a introdução do projétil já no corpo humano. 3, nós temos a orla equimótica ou orla de contusão. Evidencia-se como uma equimose, ou seja, vocês vão perceber o arroxeado, o rompimento ali de vasos sanguíneos em razão do disparo ou da penetração do projétil. Nós observamos agora também aí, né, alguns ferimentos que vão demonstrar aí a arma encostada no ser humano, que vai produzir, logicamente, ferimentos de grande proporção. Quanto ao trajeto, nem sempre ocorre um trajeto retilíneo, tá? E nós temos também, com relação ao impacto, nós temos a observação de que o projétil ele vai se deformando. Então, nós sempre temos um orifício de entrada menor do que o orifício de saída, já que o projétil ele sofre deformações conforme ele vai encontrando resistência no trajeto pelo seu alvo. Tiros a curta distância ou tiros a queima-roupa, conforme nós já vimos, eles vão produzir algumas características bastante óbvias, como, por exemplo, as zonas de contorno, de chamuscamento, de queimadura, zona de esfumaçamento e também aí a zona de tatuagem, né? E aí nós temos a explicação sobre cada um deles, ou seja, a zona de chamuscamento é produzida pelos gases superaquecidos resultantes da combustão explosiva entre o propelente que se forma nos tiros encostados, ou seja, a distância zero ou a curta distância. Ela vai gerar, então, queimaduras dos pelos e da pele da vítima. Quando nós tratamos da zona aí de chamuscamento, é aquela queimadura que ocorre, né, pela projeção dos gases em alta temperatura de dentro do cano da arma, o que pode gerar a queimadura da roupa, do tecido e também da pele do indivíduo. Aqui nós temos a zona de esfumaçamento, como eu disse, é uma fumaça, né, ao redor do ferimento, que se você submeter ela a uma limpeza, ela vai sair, ela vai ali sumir, porque é só fumaça, não houve queimadura. E aí nós conseguimos observar também com relação à distância, né, 12 centímetros, 8 centímetros, 5 centímetros, mais ou menos 15, 50 centímetros, né, aproximadamente, do disparo de um revólver 38 SPL, cano de 4 polegadas, qual é a zona de esfumaçamento. Então vocês conseguem aí observar quanto é razoável a distância, maior o esfumaçamento, tiros encostados ou tiros mais distantes, você vai perdendo aí a projeção de fumaça sobre o alvo. Orifício de entrada, normalmente são circulares, ovais ou arredondados e também podem ser tangenciais, de acordo com o ângulo de incidência. Logicamente vai depender, né, qual é o ângulo de entrada do projétil no seu alvo. Quanto ao orifício de saída, já verificamos alguns detalhes a respeito e sempre observaremos aí um orifício maior do que o orifício de entrada. Então essa é uma questão bastante importante. Diferentemente também do orifício de entrada, ele tem bordas evertidas, ou seja, viradas para fora, enquanto o orifício de entrada tem bordas revertidas para dentro. Normalmente ele apresenta a característica de irregularidade também, em razão já da deformação do projétil da arma de fogo.
E nós temos algumas imagens bastante fortes sobre os danos causados pelo disparo de uma arma de fogo. Aqui nós vamos observar a zona de tatuagem. É uma pigmentação que ocorre de forma aleatória, né, no local onde sofre ali o disparo, e ela é gerada pela queimadura, né, da pólvora incombusta, ou seja, aquecida, queimada. E isso vai gerar, então, queimaduras em quem recebe ali o disparo de uma arma de fogo, né, que está ali na direção, na mira do cano. E por fim, agradeço então a presença de todos, agradeço os nossos estudos. Qualquer dúvida estaremos à disposição para responder os questionamentos. Um forte abraço e bons estudos.